de João, capítulo 5. Quero ler com você a partir do versículo 24. Quem achou, diga amém. Quem não achou, está aí no telão, você poderá acompanhar com a gente. João 5, de 24 até o 29. Como tema do que eu quero compartilhar com você, eu quero falar o seguinte: o tema é surdos ou ouvintes. Né, Pingão? Estamos surdos ou seremos ouvintes? Infelizmente, lamentavelmente, nas nossas igrejas, na grande maioria, nós temos muita gente surda. Muita gente que não quer ouvir a voz de Jesus. Querem ouvir a voz de um líder, de um pastor, de uma liderança, mas não querem ouvir a voz de Jesus. Assim, se tornam surdos para o Evangelho. Assim se tornam surdos para a verdade e passam a ser ouvintes somente daqueles que conseguem interpretar, segundo a sua própria vontade, aquilo que conseguiram entender das Escrituras e que transmitem para as pessoas, e assim as pessoas deixam de ouvir a voz de Jesus. João 5, 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Versículo 25, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Muito obrigado por essa porção das Escrituras, que o Senhor me ajude a repartir com verdade essa porção com os irmãos, que eles consigam entender, não como eu quero que eles entendam, mas que eles possam entender a sua voz nessa manhã, aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. O que a gente tem nesse texto aqui são palavras de Jesus. Ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então a gente percebe na voz de Jesus que as condições para a vida eterna é quem ouve e quem crê nele, quem crê naquele que o enviou. São essas as condições, não é? Segundo as palavras de Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Aí ele complementa dizendo: não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê nele e quem crê naquele que o enviou, quem crê nas palavras dele e crê naquele que o enviou, tem vida eterna. Tem vida eterna garantida. E não só isso. Esse que crê em Jesus, ele não entra em juízo, mas passa
da morte para a vida. E o verbo aqui está no passado. Passou da morte para a vida. Quem ouve a palavra e crê tem a vida eterna, não entra em juízo, já passou. Jesus coloca a morte no passado e não no futuro, como a maioria de nós gosta de fazer. Jesus, entende? Jesus colocou a morte, Adriano, no passado. Ele diz: aquele que crê nas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, tem vida eterna, não entra em juízo, e já passou, não entra em juízo, e já passou da morte para a vida. Já foi estabelecido, não é uma coisa que ainda vai acontecer. Então a gente percebe que Jesus coloca a morte lá no passado, diferente da maioria de nós, que colocamos a morte para o futuro. Olha, se você não fizer dessa forma, olha, se você não der aquilo, olha, se você não vier tais e tais dias, você poderá ir para a morte eterna, para o inferno. E Jesus é claro em dizer nas palavras dele que quem crê nele não entra em juízo, e já passou. Ele já colocou isso lá atrás, coloca a morte lá no passado, e já estabelece para você algo para o futuro, dizendo: não entra em juízo, passou da morte para a vida. O Clisma tem vindo pregando aqui sobre o livro de Colossenses já alguns domingos, né? E o livro de Colossenses, para mim, é um dos melhores livros ou cartas que o Paulo, o apóstolo, escreveu. E para mim, em Colossenses 1, no versículo 13, a gente tem uma referência maior ainda a respeito de Jesus ter colocado a morte no passado e não no futuro. Quando Colossenses 1,13, se você quiser acompanhar comigo, diz assim: Ele, Paulo está falando dele, de Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. O que é que Jesus fez? Paulo está dizendo: ele nos transportou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por exemplo, quando uma pessoa te transporta de um lugar e te leva para outro lugar, você está no lugar que você foi transportado ou no lugar que você foi tirado? Você riu, né, Isa? Mas é de rir mesmo, mas é isso que tem acontecido. As pessoas têm ensinado isso na grande maioria para nós. É claro, Paulo diz: ele nos libertou do império das trevas. E eu, quando estava meditando nessa palavra, pensando, qual que é o império das trevas? Durante muitos anos, a gente pensou que o império das trevas era o reino espiritual, os demônios, Satanás e seus demônios. Sabe o que eu tenho percebido, gente? Que o império das trevas muitas vezes está aqui dentro. Ó. É uma quantidade de trevas que tem se dissipado no nosso meio por falta de esclarecimento, por falta de trazer revelação da verdade de Deus, de querer ensinar para as pessoas o caminho da liberdade, da libertação. E a gente vai aprisionando as pessoas quando Jesus, o Paulo está dizendo aqui para nós, ele nos libertou do império das trevas, das forças das trevas mentais, das trevas espirituais que nós carregamos conosco, e nós nos tornamos reféns dessas trevas o tempo todo, com medo de tudo, com medo de todos, com medo do futuro, com medo do inferno, com medo... Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos de novo rir, né, Isa? Ele nos transportou para o reino do Filho dele, mas volta e meia a gente volta para cá, para o reino das trevas, infelizmente, porque as pessoas, principalmente uma liderança covarde, maligna, diabólica,
gosta de acorrentar as pessoas, aprisioná-las no ambiente que eles têm domínio sobre elas. Eu estava pensando sobre isso. Olha só, é tão interessante, eu já fiz parte disso, posso confessar tranquilamente. Já fiz parte disso, desse sistema, onde a gente procura, nós somos pastores de uma igreja grande, muitos recursos, aí a gente acha um famoso que está na mídia, né? Aí vocês bancam esse cara para vir aqui, porque eu que escolho o cara que vai vir ministrar para vocês, o famoso, vocês que pagam para ele vir, vocês que pagam a passagem aérea, a melhor hospedagem, a melhor alimentação, o melhor de tudo, uma oferta gorda para terminar o congresso, voltar para casa, vocês pagam, e eu, de alguma forma, acho que eu que estou fazendo bem para vocês. Porque eu trago quem eu quero, eu manipulo de alguma maneira, eu levo para cá, levo para lá, levo para aqui, levo para ali. E a gente se enquadra dentro desse sistema religioso de uma forma tão terrível, muitas vezes, sem perceber, a gente não está conseguindo entender a voz de Jesus. Porque quando a gente pensa numa igreja pequena, assim, com quantidade de pessoas como a nossa, a gente fala, é tão comum as pessoas dizerem, não, mas se Deus estivesse ali, aquela igreja estava cheia. E a gente sempre tem essa ideia de que uma igreja é muito grande, muito cheia, porque Deus está naquele lugar. E a gente está perdendo, mais uma vez, de entender e ouvir a voz de Jesus. Porque tem muita gente dizendo que está cheia de Deus, mas elas estão cheias de trevas, de enganos e de mentiras. Porque elas gostam de dizer isso. Olha, você tem que cumprir isso. Os rituais aqui da nossa igreja, as doutrinas da nossa congregação, ou da nossa denominação, você tem que ser assim. Ao ponto das pessoas terem medo e proibirem os membros da igreja frequentarem ou irem em uma reunião, visitar uma outra igreja, porque tem medo de chegar lá e elas ouvirem uma verdade ou um bom alimento, e elas não quererem voltar mais para o ambiente onde elas somente oferecem o pão e o circo. E de novo a gente continua surdo para entender e ouvir a voz de Jesus. Por esse motivo a gente não consegue se libertar, e a gente não permite Jesus nos transportar do reino das trevas, da força das trevas mentais e espirituais. A gente não permite Ele nos transportar e para a gente ficar de uma vez por todas no reino do Filho do seu amor. Não é isso que diz aí em Colossenses 1,13? Põe, por favor, de novo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14 diz assim, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Sabe, eu ouso dizer que existe um império das trevas dentro das maiores religiões. Porque esse império estabelecido no meio das nossas igrejas evangélicas, principalmente, esse império estabelecido, ele não quer que você se torne
um ser livre. Não quer. Ele quer você aprisionado o máximo possível. Se eu pudesse, como nas senzalas, né, Pingão, ou em outras, acorrentar o seu pé e colocar aqui em algum lugar, né, igual a Nayara aí no lugarzinho que ela gosta de ficar sempre, né? A gente dá uma margezinha, igual aquele cabo de aço que você coloca para cachorro, para dar uma liberdade para o cachorro, põe a corrente no pescoço do cachorro e põe lá num cabo de aço, aí ele pode correr de lá até lá, né? E ele, nossa, mas ele tem uma liberdade tão boa, olha, ele anda de lá até lá, depois ele pode voltar de lá até ali, ele pode ficar ali, aqui. Mas e lá? E lá? E lá? E lá? Esse espaço que ele poderia explorar e a gente não permite, por que razão? Tem uma música que a gente cantou aqui hoje que fala dos falsos deuses, como é que é mesmo? Quem lembra? Uma que fala de falsos deuses. Usa essa... Hã? Isso aí, Marcião. Mais temível do que falsos deuses. Outra coisa que eu comecei a pensar, parece que as nossas igrejas evangélicas, elas têm sido as maiores criadoras de falsos deuses nesses dias. Porque elas falam de um Deus que não é verdadeiro, elas prometem coisas de um Deus que muitas vezes Deus não faz. Não porque Ele não tenha poder, mas é porque a gente faz uma confusão muito grande. Não importa as circunstâncias, te louvarei, né? Não importando quais são as circunstâncias. Ao mesmo tempo, a gente crê nas Escrituras quando dizem que todas as coisas cooperam para o bem. A gente cantou também, né? Tu fazes, né? Que tudo coopere para o meu bem. Mas espera aí, então, de repente, eu não creio. Eu creio em quê? Que Deus faz tudo que eu quiser, ou tem coisas que eu quero que Ele faça e Ele não vai fazer porque essa coisa coopera para o meu bem? Então a gente fica num conflito e muitas vezes a gente vai criando deuses. Quantas vezes, eu não sei você, mas eu já ouvi muitas vezes, já li passando nos lugares, venha dia tal, fulano pastor, fulano de tal, missionário, fulano de tal, porque os enfermos serão curados, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os paralíticos. Você já ouviu isso? Traga que eles vão ser. E muitas pessoas, inclusive em lugares que eu já participei, fizeram promessas e a gente chegava vendo pessoas em cadeira de rodas, que elas chegavam e saíam frustradas, porque a promessa que foi dada para aquela pessoa não foi cumprida. Ah, pastor, mas aí depende da fé É verdade, é assim que a gente não consegue ouvir a voz de Jesus, porque Jesus não autorizou ninguém a dizer isso. Ele não autorizou, eu posso afirmar isso, Jesus não autorizou ninguém a dizer isso. Ah, mas aí baseado em quê? Não, aquele que crê em mim fará obras ainda maiores do que as que eu fiz. Aí todo mundo leva para os milagres, só que não segura a onda. Porque eu creio que no reino de Deus, onde não tem trevas, é um reino onde você fala as coisas e você cumpre. Se você diz que pode trazer enfermo para cá, que eu vou orar e eles serão curados, você tem que segurar a onda do que você falou. Agora, você dizer isso, ajuntar um monte de pessoas, você tirar a oferta que você quer, a contribuição que é necessária em prol da necessidade, da carência das pessoas, aí quando as pessoas saem dali, aquelas que saem carregadas como chegaram, no mesmo ambiente, aí você fala assim, ah, mas você não foi curada, por causa da sua incredulidade, por causa da sua fé, você não teve fé. É tão fácil, eu trago a responsabilidade para mim, dizendo que você pode vir enfermo, que eu vou orar por você, você vai ser curado. Aí quando você não é curado, eu levo a responsabilidade para você, né, mãe? Digo, ah, mas você não teve fé. Então deveríamos ser mais honestos e dizer assim, se você tiver fé, que depende da sua fé,
Não é da minha, é da sua. Você pode vir aqui que eu vou orar por você e você vai sair daqui curado. Aí seria justo e honesto da nossa parte fazer assim. E nós vamos criando os deuses. O Deus da cura, não é o Deus da cura, é o Deus que nós criamos para nós mesmos. Criamos o Deus que necessita e carece da nossa adoração. Esse é um Deus que nós criamos. Porque esse Deus aqui que Paulo está falando para a gente, olha aqui, gente, vamos ler comigo de novo, por favor, sua atenção, pelo menos para essa parte agora, olha só. Olha só o que Paulo está dizendo sobre esse Deus. 16, Colossenses 1:16. Pois nele foram criadas o que, gente? Todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Você imagina um Deus desse ter problema de autoestima e fala assim: se a Maria Cavalcante não me adorar, eu vou ficar triste com ela. Se o povo não cantar e cantar e cantar e cantar. Eu estou com um problema tão sério comigo aqui, eu, sozinho aqui no meu trono de glória e majestade. Se eu não tiver uma igreja, muitas igrejas espalhadas pelo mundo, que me louvem e que me adoram, eu vou chorar, porque eu preciso deles. Eu preciso da veneração deles, eu preciso do encurvar deles, eu preciso da música deles para o meu louvor, porque eu sou carente. Você consegue imaginar isso, meu irmão? É isso que a gente tem vivido, é isso que a gente tem aprendido por onde a gente anda, que Deus necessita. Esse Deus, que tudo foi criado, todas as coisas, tanto nos céus como sobre a terra, aquilo que você vê e aquilo que você nem vê, você imagina isso? Tudo foi criado por Ele e para Ele. Aí Ele precisa de mim e de você para a nossa adoração. É um Deus que foi criado pelo homem, mais um Deus que necessita da nossa adoração, porque o Deus eterno, esse aí, o Filho de Deus que Paulo está falando sobre ele, eu tenho certeza que ele não precisa. Agora, quando nós nos juntamos como congregação, como povo, ou no banheiro sozinho, ou com 4, ou com 5, ou com 3, ou com 2, ou com 10, e a gente pega um violão, uma guitarra, um teclado, um contrabaixo, uma bateria e músicos e cantores que a gente pode cantar juntos, é uma forma de gratidão nossa, é uma maneira da gente agradecer a Deus. Mas pensar que Deus depende daquilo que nós fazemos, são deuses criados pelos homens. Quando Jesus, voltando para o texto de João, quando Jesus fala assim: os mortos ouvirão. Aí a gente sempre pensa no futuro, né? Vai chegar quando Jesus voltar. Foi assim que eu aprendi. Possivelmente foi assim que você aprendeu. Vai chegar uma hora que Jesus vai falar, bradar do céu, e os que estiverem nos túmulos vão ouvir a voz de Jesus e vão sair dos sepulcros. Não sei se você, mas pelo menos eu entendi assim, né? E Jesus fala de uma forma tão clara: vem a hora, e já chegou. Não é uma coisa futura. Vem a hora e já chegou. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Mais uma vez, eu ouso afirmar que muitas vezes esses mortos estão dentro das nossas congregações, que precisam ouvir a voz de Jesus, que precisam ouvir o evangelho verdadeiro, simples e único de Jesus, para que eles possam ouvir essa voz. Não é amanhã, é hoje.
Aí, ó, o culto dos pets começou hoje aqui, ó lá. Ó. Entraram 2, ó. Estão brincando ali. Jesus fala categoricamente: vem a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Tomara que você saia daqui nessa manhã com seus ouvidos um pouco mais aguçados para ouvir a voz de Jesus. E não a minha voz. E não a voz do pastor Clisman somente. E não só a voz de qualquer outro que venha aqui pregar. Aí eles querem participar do culto, ó. Aí, ó. Deu até aleluia ali, ó. Você lembra que Jesus falou isso? No texto que a gente leu, o primeiro texto? Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. É hoje, é agora. Não é daqui 10 anos, 50 anos, ou 100 anos, ou 200 anos, ou 500 anos. Não é lá, é agora. Já chegou a hora de ouvir a voz do Filho de Deus. Não é algo para o futuro, é algo para agora, é hoje. É hoje, Fran, para a gente entender a respeito desse evangelho que cura a gente na alma, porque a cura aqui acontece, mas isso aqui não faz tanta diferença, é só para o corpo, para aqui, para a vida, mas é a cura da alma que vai fazer a gente viver muito melhor, mesmo tendo cicatrizes no físico, mesmo tendo altos problemas no joelho, no tornozelo, na coluna, igual eu tenho, não é? Quando você tem a cura para a sua alma, quando você consegue ouvir a voz desse Criador de todas as coisas, sejam visíveis ou invisíveis, quando você consegue ouvir a voz dele, entender o plano dele, o propósito dele para você cumprir aqui na terra, as coisas mudam. Aí você começa a perceber, gente, ele me transportou, ele já fez isso, por que eu estou aqui ainda? Eu preciso de ocupar o meu lugar. O transporte, ele já me transportou daqui para lá, então é lá no reino do Filho, do seu amor. Não é aqui mais que eu tenho que ficar, mas eu ficando aqui, eu continuo debaixo de condenação, não é? Eu tenho um monte de juízo sobre mim. Lembra que a gente leu? Aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Pastor, mas e se eu vacilar de vez em quando ainda, der umas pecadas aqui, como é que eu vou fazer? Eu posso te afirmar que ele já te transportou para lá. Se você sai de lá de vez em quando e vai para um outro lugar, é uma escolha sua, mas aquele lugar é garantido para você. Você já está no reino do Filho do seu amor. Ele diz também, no versículo 25, lá de João, vamos lá de novo para João? João 5, 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz. Né? Aí, eles vão ouvir a voz de Jesus, e quem ouve a voz de Jesus vai viver. Ele diz assim, ó, final do versículo 25, ó, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Como que é a vida? É para aquele que ouve. Quem ouvir a voz de Jesus, né? Olha lá, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quem ouve vai viver. Aí, o outro ponto que eu queria chamar a sua atenção é quando eu falei já um pouquinho antes, que diz que eu citei que quem se encontra no túmulo vai ouvir a voz também. Vai ouvir a voz dele e vai sair do túmulo que está. Vamos lá para o texto?
no versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham, onde, gente? Aqueles que se encontram onde, está dizendo o texto? Nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Quem tiver sepultado poderá ouvir a voz de Jesus e sair. Mas, infelizmente, tem gente que vai continuar sepultado, vai ouvir e vai escolher ficar no túmulo. É bom aqui. É confortável ficar no túmulo. Eu nunca fiquei, né? Mas do ponto de vista espiritual que a gente está falando, do ponto de vista de redoma, de controle, às vezes é fácil ser controlado, é confortável ficar numa zona de controle. Você não tem que pensar, você não precisa agir muito, alguém age por você, alguém faz por você. Quem se encontra no túmulo vai ouvir a voz de Jesus e vai sair do túmulo. Mais uma vez, existem muitas pessoas, irmãos nossos, pessoas de bom coração, pessoas de boa fé, infelizmente, que estão nesses túmulos, dominados por encantamentos, por sofismas, por mentiras e por alguns enganos. E por último, Jesus diz algo muito claro para todos nós aqui, ó. Eu queria que você se atentasse para isso comigo. No versículo 29. Os que tiverem feito o bem... Aliás, vamos ler o 28 para a gente entender o contexto, né? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da... Quem fez o bem, quando ouvir a voz e sair do túmulo, vai ressuscitar para quê? Ressurreição da vida. Agora tem uma segunda classe de pessoas. Aqueles que tiverem praticado, olha só a diferença, os que tiverem feito o bem, daqueles que tiverem praticado o mal. Percebe a diferença? Quem faz o bem vai receber a palavra de ressurreição para a vida. Agora, aqueles que praticaram o mal, para a ressurreição do juízo. Aí quando a gente pensa no juízo, a gente já logo pensa assim, nossa, eu já pratiquei alguns males. Então, no dia da ressurreição, eu não vou ser daquele grupo que vai para a ressurreição da vida, eu vou ser para aquele da ressurreição do juízo. Aí eu pergunto para você, qual de nós pode dizer que nunca praticou o mal? E Jesus é o justo juiz. E Ele sabe que na nossa natureza, muitas vezes, a gente, como Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem praticou o mal, recebe ressurreição para juízo. Eu vou continuar lutando para praticar o bem. Se possível, para eu estar no grupo daqueles que vão ser levantados para a ressurreição da vida. Espero que você entenda isso. Espero que você entenda sobre esse evangelho, sobre a pessoa de Cristo. Espero que você consiga ouvir nesses dias a voz de Jesus e não se encantar, e você não se envolver pelas mentiras e pelos sofismas e toda sorte de engano que tem sido pregado para nós nesses dias. Então, de alguma forma, de alguma maneira, eu trago aqui para vocês essa palavra, para que, se você estiver num túmulo, ouve a voz de Jesus
não ouve só a minha voz, não, ouve a voz de Jesus. Porque se você ouvir a voz de Jesus, você vai ter vida eterna. Não vai entrar em juízo, porque Ele já te fez passar da morte para a vida. Ele já te transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Nós que precisamos uns dos outros. Eu preciso do Adriano aqui para tocar e a gente fazer um louvor bonito. Eu preciso do Tiago, eu preciso do Márcio, eu preciso do Ricardo, eu preciso de vocês. Eu que preciso de vocês. Jesus não precisa de nenhum de nós. Ele é suficiente nele. Ele não é como a gente. Nós precisamos uns dos outros para a gente repartir as coisas que a gente tem, para a gente ter comunhão uns com os outros, para a gente repartir os talentos que Ele nos deu. Nós precisamos uns dos outros. A maneira que a gente canta, que a gente toca aqui é algo que faz bem, principalmente para nós. Não é não, Marcião? Você acha que o Márcio sai lá, quantos km daqui, Márcio? 50 km a casa do Márcio. Você acha que o Márcio sai de lá para cá? Porque aqui é o lugar que se tem louvor a Deus de verdade, o único lugar que tem louvor verdadeiro é por isso? Jamais. O Márcio vem para cá porque ele gosta de estar com o Ricardo. Ele gosta de tocar com o Tiago, com o Adriano, com quem for. Mas o grande problema da gente muitas vezes está nos túmulos, sabe qual é? O grande problema da gente estar nos túmulos é porque a gente pensa que os milagres, eles só acontecem nesses lugares sagrados que nós estabelecemos. Então vem que o milagre acontece aqui. Traga as pessoas, porque aqui é o lugar de milagres. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, para eu terminar. Olha para mim, por favor, e preste atenção no que eu vou te perguntar. Honestamente, os maiores milagres que você tem na sua vida aconteceram em ambientes sagrados ou no ciclo natural da vida por aí, pelos caminhos? Pensa nisso. Porque é muito fácil eu dizer que aqui é um lugar de milagres. Mas os maiores milagres acontecem no dia a dia da sua vida. Você hoje, quando acordou, você não estava nesse lugar. E lá foi o lugar do seu milagre. Você não tira colocando a gente debaixo daquele lugar, debaixo daquelas pessoas, submetidos e controlados por aquelas pessoas. Aí é túmulo, aí é trevas, aí é reino das trevas, aí é império das trevas quando você vive isso. Tomara que você saia daqui nessa manhã consciente de que você foi chamado para ouvir a voz de Jesus. E quem ouve, mesmo que esteja no túmulo, vai ouvir e vai sair dele. E vai permitir que Jesus o transporte do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tomara que você saia daqui, tomara que você que nos assiste, nos ouve pelo Instagram, pelas redes sociais, pelo YouTube, tomara que você consiga ouvir a voz de Jesus. E de uma vez por todas, você ocupar esse lugar. Amém? Amém, irmãos? Quem tiver praticado, quem tiver feito bem, ressurreição para a vida. E é vida aqui, não é só vida eterna, não. Quem faz o bem, recebe ressurreição para a vida aqui. E quem pratica o mal, vai receber ressurreição do juízo. Mas eu ouso dizer,